começo com a Maralene Martins, que é psicóloga. Ela é bacharel em psicologia pela Universidade de Sagrado Coração de Bauru. Tem licenciatura também pela Sagrado Coração. É diretora do Saúde em Foco, embaixatriz da Universidade de Brighton para a América Latina. E está aqui hoje para falar sobre crises conjugais. Quem ainda não casou não sabe o que é isso. Mas quem casou já sabe e já viveu, porque todo mundo passa por elas. Por favor, Mara, muito obrigada por ter vindo. Eu te agradeço. Vamos sentar ali um pouquinho pra gente conversar sobre essas crises, né? Elas existem sempre. Elas existem. Você sabe que o nosso repórter Thiago Foiani ontem, ele foi às ruas, ele bateu um papo assim com algumas pessoas e ele preparou um videozinho pra gente. Vamos assistir antes de conversar? Com certeza. Então, solta aí o VT, gente. Olá, Cláudia, pessoal aí de casa. Em 2010, o número de divórcios bateu recorde. A cada 5 casamentos existe pelo menos uma separação. E muitas delas acontecem por causa daquelas famosas crises conjugais. A psicologia explica, analisa que não é por causa de uma crise que você deve terminar o seu casamento. Então nós saímos às ruas para ver o que o pessoal pensa e como eles reagem às crises conjugais. Como que você reagiria a uma crise conjugal com a sua esposa? Não sei, cara. Aí é só na hora que... Você acha que o divórcio ou a separação são medidas a serem tomadas logo de início ou não? O negócio é sentar, conversar para não desistir do casamento. Com certeza, né? Se tem que tentar unir a família. Iria repensar bem sobre o nosso relacionamento e ver a melhor forma de resolver, né? Você acha que divórcio, separação é uma das primeiras medidas a serem tomadas ou não? O negócio é não desistir? Depende de quanto o casal se gosta, depende bastante. Às vezes não tem jeito e o melhor seria se separar, né? Tentaria resolver. De que forma? Conversando, sei lá, terapia 2, de todas as formas, mas sem desistir, né? É isso aí, sem desistir. Tem soluções para as crises conjugais, não é verdade? Com certeza. Primeiro a gente precisa diferenciar um pouquinho, né? Brigas de crise, são coisas diferentes. Brigas, elas podem, a somatória de muitas brigas, momentos, fases longas de desencontros, podem levar a uma crise conjugal. Existem fatores que desencadeiam essas crises conjugais, porque, Cláudia, quando de repente no início de casamento ou numa primeira fase, existe um pouco daquela questão do idealismo, não é? Do romantismo, principalmente no início do casamento. E quando às vezes vem uma crise, não existe um preparo emocional, uma maturidade. Então, assim, falando paralelamente de crise, muitas vezes ela ocorre por falta de maturidade. Então, a pessoa vai discutir o problema errado. E aí ocorre uma troca de parceiro, se eventualmente se fizer uma opção pelo divórcio, por uma separação, enfim. E o problema continua, né? Então, falando concomitantemente de crise, também o lado pessoal. Porque a gente vai para um casamento, a gente leva a nossa bagagem, a nossa história de vida. O companheiro, no caso o marido, enfim, o companheiro, também traz a sua, onde se forma uma terceira entidade, que é o nosso. Né? Então, cada um vem com o seu individualismo e se mantém ele e se forma uma terceira... um terceiro ente nessa relação, que é o nosso, e é onde surgem os conflitos. E detalhe, se não houver doses que a gente chama de desenvolvimento pessoal, não há como, não tem possibilidade dessa relação ser satisfatória. Porque, na verdade, tem que ter um amadurecimento de cada um dentro desse casal. Exato. Se não houver esse amadurecimento, é impossível conviver a dois. E, ó, eu acho legal a gente lembrar aqui, que é uma frase que eu ouvia da minha mãe desde criança, e eu tenho certeza que a Mara também concorda, porque a psicologia concorda com isso, que é que ninguém muda ninguém. As pessoas podem gerar mudanças, né, com comportamentos delas mesmas, né? Se houver o interesse, a vontade de mudar, tem que partir da pessoa. Agora, é importante a gente mudar e amadurecer para conviver com o outro, necessário. Né? Cada um fazendo o seu papel. Necessário, porque com o casamento, o que acontece? As pessoas mudam. Então, a pessoa faz um casamento aos 20, 25, 30 e, de repente, passa uma década, vamos falar uma década. Aquela pessoa mudou, ela evoluiu, ela amadureceu. E, às vezes, o cônjuge não acompanha, ele tem um ritmo diferente. E tem também uma coisa de trazer o jeitão da família original, com né? Os modelos. Como é que o meu pai se comportava com a minha mãe, é assim que eu acho que eu devo me comportar. E fecha nem nisso. É uma escolha sua, não é? E a maioria não. Não é. Não Às é. vezes a gente fala, por que eu tô fazendo desse jeito? Eu é o modelo. nem gostava desse modelo, né? É que às vezes a pessoa não tem outros modelos. Né? Porque o que a gente tem? Aquilo que a gente
traz da família e também a questão dos relacionamentos, do lado, a individualidade de cada um. E o casamento nos expõe muito, né, Cláudia? Porque você é a intimidade, é o dia a dia. Se a gente eu acho que é o lugar mais difícil da gente ser, de fato, bacana, né? Aquela pessoa assim, não que é tem muita adorável. máscara, Porque as ali não tem máscaras máscara, caem, cai tudo mesmo. Exatamente. Aí vem a TPM, aí vem o estresse, Sim. vem a falta de dinheiro, vem a bagunça da casa, os filhos com problema na escola, né? Exatamente, é. E aí... E hoje, com essa cultura do imediatismo, né, do prazer a curto prazo. Então, tá com problema, a primeira opção, olha, a gente não está dando certo, talvez... Aí já começa aquela coisa, seria melhor pensar em separar. Mas eu gostei tanto do que você falou, que quando a gente troca de parceiro, a gente, Leva. no final, leva o problema, Leva. porque o problema é pessoal, e aí você leva para a próxima relação, não é? E aí fala, nossa, tá acontecendo tudo igual. Claro, você levou o conteúdo, você só, né, tipo assim, você estava com aquela roupa, você só mudou de lugar. É claro que tem casos e casos, Mas né? assim, a gente está falando de uma forma De uma geral, forma geral, a é isso que plataforma acontece. da situação, sabe? A base, a raiz. Né? Quais são os pilares? Porque se a gente não se conhecer um pouco, Cláudia, fica quase impossível nos dias de hoje, onde o imediatismo impera. Então, as redes sociais, um exemplo só, a conexão muito rápida, tudo é muito rápido. Então, é um ex-namorado que te manda te achou no Facebook, um exemplo. Até ouvi uma frase interessante que fala assim, hoje em dia todo mundo está a um clique do seu ex. Sabe aquela coisa? Né? Porque se acha, né? Exato. Todo mundo acha todo mundo. Aí, no momento de uma briga, que não estamos nem falando em crise, aí já vem aquele saudosismo. Às vezes, agora vem também uma vontade de voltar para a falta de maturidade. Porque quando você dá um clique desse ex-namorado, é um ex-namorado que, por exemplo, era o ex-namorado de quando você tinha 15 anos de idade, onde uma fuga, o mundo era todo azul, uma fuga, né? Uma fuga. E se for um relacionamento desse, sem crescer, vai ter problema de novo. Porque crescer dói. A gente foge desse crescimento real, né? Porque dói. Você tem que abrir mão de algumas coisas, alguns prazeres imediatos. E acreditar no não é médio só de quem prazo. é adolescente, não. Tem muito adulto, tem muita gente na terceira idade que ainda não conseguiu quebrar alguns rótulos para amadurecer, não é? Sim, para ser um indivíduo, né? Então, quando a gente fala em crise, se não abordarmos um pouco assim... aumentar um pouco o foco, né? Dilatar um pouco esse foco, ficar algo muito pontual e a pessoa fala, nossa, e o que eu sinto que, pelo menos para mim, as pessoas me perguntam muito, Cláudia, de bases. Como é que eu faço para saber lidar, não com essa situação, mas como é que eu funciono? Pronto, acho que seria essa a pergunta. Por isso que eu estou explanando um pouco questões como, por exemplo, paciência dentro do casamento, para evitar crises ou para saber gerenciar, porque elas vão ocorrer. Não, quem falar que não tem crise, nunca teve, ou está mentindo, ou mora em casa separada. Né? Então, o que acontece? Saber gerenciar a questão da paciência. Agora, acho que o principal, uma coluna, assim, que ou a casa cai ou ela cresce. Né? É a questão do orgulho. É difícil a gente sair dele, né? Difícil, né? Difícil. O orgulho tem a ver com falta de paciência e com inflexibilidade. Sim. Né? Não mudo, sou assim e ponto. Isso. Sempre fui assim, só que a pessoa não fala, tá dando errado. Né? Eu gostei disso. Esse sempre fui assim, ok, mas veja, tá dando certo ou errado? Tá dando errado? Por que não mudar? A vida é uma só, é rápida, é pra ser feliz. E aí vem as resistências. Então, assim, o que também para tentar ser objetiva, é preciso investimento. O casamento, a relação a dois, a gente está falando eventualmente de casamento, ela, como amigos também, exige investimento, exige dedicação, exige renúncia em alguns pontos. A gente tem que saber ceder, o outro também, quando eu falo os dois. E também tem que saber colocar limites. Também, com certeza. O limite também é um fator ali da maturidade. Se a gente não coloca limite, a gente se sente invadido, depois fica frustrado. E aí joga tudo cheio de rancor em cima do próximo. Exatamente. Agora, eu tenho casos, até gostaria até assim, dentro dessa situação, que eu vejo muito, moças jovens, bem-sucedidas, e é comum, tenho pacientes assim que eu tenho que casar, depois eu vejo o que eu faço, nem que seja para separar. Eu ouço isso, eu falo, gente, é tipo, olha o que eu ouvi. Minha turminha de estagiárias aqui, elas são todas assim, elas estão todas querendo casar. Olha o que eu ouvi ontem, alguém me quis. Depois, pelo menos alguém já me quis. Olha, eu falei, peraí, você precisa de um rótulo, um carimbo, para dizer, fui aprovada pelo outro. Você tem que ser aprovada por você, porque senão... Eu adorei isso que você falou. Olha... Como é que fica? Não pode ser assim. Eu arranjei alguém que me quis, depois eu resolvo. Não, primeiro você tem que se sentir aprovada inteira. Eu gosto, bem, né? não sei, só para se a gente estiver finalizando, a questão assim que encontrei uma frase antiga, né,
enfim, um tempo já antigo, eu quero encontrar a metade da minha laranja. Aí, hoje, com os estudos modernos, modernos não, que já nem são tão modernos, mas é aquela coisa assim, aí juntam 2 metades podres. A gente tem que ser um inteiro. Para 2 inteiros, haver uma sinergia aí, formar 4, que forma 8, que forma 16, e assim vai, uma exponencial de crescimento. Senão não tem nem casal, né, gente? Casal são 2. 2. Não tem metade de laranja com outra metade que forma uma laranja. E se a metade for podre, como a Mara falou, vira um casamento que já era. São 2 inteiros, íntegros. Essa é a luta. Tudo sintonizado. Esse é o investimento para gerenciar crises, para crescer com as crises. E outra, o casamento, ele expõe muito a força pessoal da dupla. Tipo assim, como é que essa dupla lida com situações... Você já imaginou se cada situação difícil que todos nós passamos, difícil de ver, não estou falando probleminha, estou falando de situações, a gente vai desistir? Claro que a gente dá uma balançada. Agora, pensar do jeito que você falou, eu achei muito interessante. A força da dupla é você olhar para o marido e falar assim, você é minha dupla aqui, você é meu parceiro na educação dessas crianças, você é meu parceiro na manutenção dessa casa, vambora, você é dupla comigo. E, ó, não tem tempo que já passou, tem tempo para viver daqui para frente. Seu casamento hoje pode estar destruído. Você pode estar se sentindo uma metade de laranja podre. Você pode mudar essa história. Você, primeiro, é aprovada por Deus, aprovado por Deus, amado por Deus, que te fez e te escolheu. Você pode, não precisa da aprovação de mais ninguém. Então, é importante você falar assim, eu quero crescer, eu vou à luta, eu vou acontecer e eu vou dar a mão pra esse, que eu achava que era uma metade, também tô achando meio podre, virar uma laranja linda e a gente vai caminhar. Com Deus, então, maravilhosas. Com Deus no meio, ainda, nossa, né? aí não tem como dar errado. Aí não tem como, dá certo, dá certo. Adorei te conhecer, viu, Mara? Uma querida. Dá vontade de a gente ficar batendo papo. A gente vai bater né? outras vezes. Vamos ter e o pessoal em casa também fica gostando, porque esse assunto é um assunto de todo mundo, né? E a gente está aqui para deixar a sua vida ainda melhor. Deixa eu passar os contatos da Mara. Mara Leme Martins está no site www.saudeemfoco.com.br. Ela é a diretora do Saúde em Foco. saudeemfoco.com.br é o site. Dá um beijo aqui. Muito obrigada, viu?